é o Quase Uma Traça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Aqui no Quase Uma Traça é a literatura que guia a nossa viagem por novos mundos para aprender novas culturas, sempre usufruindo de tudo que os livros podem nos ofertar. E hoje responderei a conhecidíssima tag dos 50%. Vou fazer um apanhadão geral de tudo que eu li no primeiro semestre de 2023. Total, 45 livros nestes 6 meses, o que eu considero um número muito grande. É uma média de livros por mês, o que eu considero um número muito significativo, se vocês pararem para pensar que são quase 2 livros por semana. Então, estou muito contente de responder. Eu vou responder as perguntas e aproveitar e falar de qual o melhor livro que você leu até agora. E eu vou dar uma roubadinha, porque ao invés de um, eu vou mostrar 5 livros que foram livros muito bons que eu li esse ano. 2 deles entraram, inclusive, para os meus livros favoritos da vida. E alguns deles são livros ou que não são tão famosos desse autor, ou que não são livros tão conhecidos. Os primeiros 2 que eu vou mostrar são autores que eu estou simplesmente obcecada. É o Lady Macbeth, no distrito de Mizensky, que é o primeiro contato que eu tive com o Nikolai Leskov. E sim, ele é uma reinterpretação do famoso Lady Macbeth do Shakespeare, só que adaptado para a realidade de uma cidade do interior da Rússia na metade do século XIX. E isso é feito com um brilhantismo incrível. É muito difícil um autor conseguir colocar tanto conteúdo, com tanta profundidade, em uma novela tão curtinha. Recomendo demais esse livro. Segundo livro é de uma autora que eu não conhecia, que eu sei que é pouco conhecida aqui, que é A.S. Byatt. Esse livro aqui, a A.S. Byatt, que é uma autora norte-americana, ela mistura a arte e a literatura da melhor maneira como isso pode ser feito. Curtinhos, mas que tem muitas referências super importantes sobre a obra do Matisse. Elas se correlacionam de uma maneira nada clichê e óbvia com o trabalho de Matisse, com histórias que são sentimentalmente, psicologicamente muito significativas. É um que é conhecido, mas não é o mais famoso desse autor, que é As Intermitências da Morte, do José Saramago. Foi um dos melhores livros que eu já li do Saramago. Eu acho que ele aborda a morte de uma maneira única, particular, nada óbvia, que nos faz questionar algumas moralidades que a gente tem quando a gente pensa em morte. O questionamento é a maneira como ele trata a morte na estrutura social é tão significativa. Muito fácil de ler do Saramago, tá? Porque alguns livros do Saramago não são tão fáceis de ler, e esse daqui eu achei facílimo. É um livro que virou um favoritaço da vida. Por que eu não li esse autor antes? É o Waltz, do Samuel Beckett, um autor irlandês que é pouco conhecido no Brasil. Se você já ouviu falar dele, provavelmente você ouviu falar desse livro aqui, que é uma peça de teatro chamada Esperando Godot, que foi uma peça de teatro que revolucionou a dramaturgia. A técnica que o Samuel Beckett utilizava foi extremamente importante para o teatro do século XX. E esse autor aqui, ele é gigante não só no teatro, ele é gigante na sua prosa, na utilização da linguagem, nas técnicas que vão permear diálogos, narrativas, nos pontos de vista que serão utilizados para contar uma história. Esse livro aqui me surpreendeu, porque eu percebi nele técnicas que hoje são amplamente utilizadas nas mídias, nas artes. É uma experiência literária bastante significativa, singular e que poucas vezes a gente consegue ter. Esse livro aqui vai exigir um pouco mais do leitor, mas ele não é um livro difícil. Ele é um livro que vai exigir a sua atenção para os detalhes, as metáforas, as mensagens subliminares e principalmente a sensibilidade que permeia o narrador que está presente nessa obra. Importante, uma experiência significativa para minha formação leitora foi Crônicas de um Vendedor de Sangue, do Yu Huan, um autor chinês. É uma literatura contemporânea chinesa. Foi inclusive meu primeiro contato com literatura contemporânea chinesa. E por que esse livro foi tão significativo, mesmo não tendo virado um favorito, mesmo não tendo levado um 10? Da perspectiva de um oriental falando do Oriente, sem aqueles clichês bastante óbvios que muitas vezes os ocidentais fazem uso quando tentam produzir literatura que se passa no Oriente. Ele retrata um período que a gente tende a nomear ou trazer certos conceitos que a gente não conhece profundamente, que é a China maoísta. A melhor continuação que você leu até agora. Eu não sou uma leitura contumaz de sagas ou séries, mas Mágico de Oz, que é um dos meus livros favoritos da vida, é uma saga que eu estou lendo completa.
E no começo desse ano eu acabei lendo Dorothy e o Mágico em Oz, que é o 4º livro da série. Gostei muito, é um livro maravilhoso. Eu acho que é uma história que eu não classifico só como infantil ou infanto-juvenil. Acho que adultos facilmente vão se identificar com essa história. Lendo aqui, a Príncipe está, pela primeira vez, inclusive, traduzindo alguns dos livros por português que nunca foram traduzidos. Então a gente já tem toda a saga completa traduzida em português. Vocês já conseguem acompanhar algum lançamento do primeiro semestre que você não leu, mas que é muito. Eu não sou uma leitora totalmente voraz, aficionada pelos lançamentos, que eu quero ler todos eles. Eu gosto muito de clássicos, como vocês viram, então eu gosto muito de livros que foram lançados há décadas ou há séculos atrás, mas tem um livro que foi lançado agora pela o selo Penguin da Companhia das Letras, que é a Penguin Books, que é um livro do Alexander Pushkin, que é considerado o pai da literatura russa. O Eugênio Onegin, que eu quero muito lançamento para o segundo semestre que você está mais esperando, e um livro que é nacional, de um dos autores que eu mais amo, que é Machado de Assis, que o selo Clássicos da Zahar já está em pré-venda, que vai lançar agora no segundo semestre, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que eu já estou querendo há um tempo, porque eu estou querendo uma edição especial desse livro, que é o meu favorito do Machado. O livro que mais te decepcionou esse ano, e eu peguei alguns livros que me decepcionaram. Eu peguei 2 quadrinhos que eu achei ruins, uns livros que eu gostei de algumas coisas, mas que eu tinha ouvido críticas tão elogiosas ao livro que eu fiquei um pouco frustrada com a minha experiência, que inclusive me fez querer, por exemplo, alguns autores, ler outras coisas para entender se pontualmente eu não gosto desse livro. Os outros 4 livros aqui, eles têm questões específicas. Bom, primeiro, o 100 gramas de centeio, da Agatha Christie, que eu achei, no máximo, um livro mediano. Ele não é um livro ruim, mal escrito, com uma história que não faz sentido, mas assim, eu descobri o mistério muito de cara. Achei os recursos que ela utilizou para falar sobre essa história um tanto quanto simples demais. E eu achei que a maneira como a protagonista, que é a Miss Marple, que seria a detetive, mas que não é detetive retratada aqui, completamente desnecessária. O livro teria transcorrido da mesma forma, a gente teria descoberto da mesma forma se a Miss Marple não estivesse lá. Então ela fez para esse livro. Outro livro de um autor, de 2 autores, que me surpreendeu: O Senhor das Moscas, do William Gold. Escutado críticas muito elogiosas do quanto esse livro era disruptivo, do quanto esse livro era significativo, de como ele contava essa história de uma maneira muito única. E assim, eu tinha lido outros livros de outros autores do século XIX que contam a histórias de maneira bem parecida. A perspectiva que ele aborda a questão das crianças e do comportamento que elas têm numa situação extrema, de muito perigo, é diferente, porque normalmente não é a forma que os autores escolhem retratar essas crianças, e isso eu achei interessante. Mas de resto, não me instigou a ler nenhum outro livro do autor. O penúltimo livro, que é o Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que eu realmente não gostei. Outras oportunidades pro H.G. Wells, e que bom, porque tem um outro livro dele que eu li aqui que eu gostei muito, que é A Máquina do Tempo, que eu gostei, mas eu achei que ia ser um livro muito mais arrebatador do que foi, que é o Dublinesses, do James Joyce, que é um autor também irlandês, e que eu imaginei que fosse ser um dos melhores livros de contos que eu leria nesse ano, e não foi exatamente isso que aconteceu. Ele é um ótimo livro, eu dei nota 8 para ele, uma nota boa. Eu gosto muito do Contos Mortos, eu acho esse conto sensacional, mas alguns outros contos do livro são contos que a gente veria em outros autores e não num autor que é celebrado. Isso me decepcionou um pouco. Achei alguns recursos de alguns contos bastante simples, e eles simplesmente não me impactaram. Eu quero ler outras coisas do James Joyce. Eu tenho inclusive um retrato do artista quando jovem, que é o que eu vou ler ainda esse ano. Te surpreendeu esse ano, e eu também vou dar uma roubadinha, porque são livros que vocês precisam conhecer por características diferentes. O primeiro deles é um livro infantil de um autor chamado Dr. Seuss, que é um autor norte-americano que escreve livros infantis e infanto-juvenis. One Fish, Two Fish, Red Fish and Blue Fish é um livro que está em inglês, que eu vou confessar pra vocês que eu li porque o Sheldon, o personagem de The Big Bang Theory, indicou esse livro, e eu fiquei meio instigada pra entender o que esse livro tinha de tão interessante. E ele é um livro muito mais profundo do que pode aparentar na superfície. As rimas que ele cria na hora que ele está escrevendo são incrivelmente interessantes, e é uma maneira de ter um contato inicial com poesia
muito, muito bom. E ele é um livro que eu acho que não tem idade, sabe? Ele transpõe essa questão de infantil, infanto-juvenil. O que surpreendeu esse ano foi Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é um livro extremamente bem escrito, com um refinamento e uma complexidade narrativa bem significativa e que consegue ser um livro fácil de ser lido. E é muito difícil ter essa combinação, uma linguagem tão refinada com facilidade de leitura. Ele é um livro que aborda o colonialismo europeu de uma perspectiva que não é usual na literatura, principalmente se a gente pensar em século XIX, final do século XIX, quando essa obra foi publicada. E o último livro que me surpreendeu muito esse ano é Poemas, do Marc Chagall, que ganhou o posto de melhor livro de poesias que eu li esse ano. E por que me surpreendeu tanto? Porque é muito difícil um artista que domina com a primazia a feitura de um tipo de arte como o Chagall domina a pintura, conseguir ter uma qualidade tão elevada num outro tipo de arte como a arte da escrita. E esse livro Poemas demonstrou isso. Ele é uma combinação arte escrita e a pintura numa experiência artística imersiva. Esses poemas que o Chagall apresenta aqui são ilustrados por pinturas que ele criou para cada um destes poemas. Então você consegue ver materializado em imagens palavras aqui transcritas. Este realmente tem alguns dos poemas mais sensíveis e delicados que eu já li. E uma pergunta, novo autor favorito, e na verdade eu tenho duas novas obsessões. Nikolai Leskov, quero ler tudo que está publicado e foi traduzido no Brasil deste autor. Me apaixonei por Lady Macbeth, no distrito de Menzensky, e li um outro livro já dele esse ano, que é o Homens Interessantes e Outras Histórias, que é uma coletânea de contos do Leskov. O maior conto desse livro é o Homens Interessantes, que foi o conto mais significativo e o que eu mais gostei. Eu dei 10 para esse livro também, porque o Leskov, ele talvez seja um dos mais criativos e inovadores escritores da literatura russa. É uma escrita que difere de alguns autores mais conhecidos no Brasil, como Tolstói e Dostoiévski. Ele aborda a cultura russa de uma maneira muito particular e muito significativa. E o maravilhoso e incrível irlandês Samuel Beckett, que eu quero ler simplesmente tudo que esse homem já escreveu. É o livro mais diferente que leu até agora esse ano, e eu não li nenhum livro extremamente diferente. Livros que abordam questões de uma maneira muito particular e que aquele plano de fundo acaba tornando-se protagonista, mesmo não sendo o tema central. A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que foi um livro super interessante, porque estrutura social, questões sociais, idealização de passado e futuro tornam-se protagonistas nesse que é um livro de ficção científica. E isso foi extremamente surpreendente, porque eu não esperava que essas questões fossem abordadas em tanta profundidade justamente num livro desse tema. O interessante que eu li é o Conto de Fadas, da edição da Zahari. Por que ele é interessante? Ele traz os contos de fadas com as histórias originais, que não tem nada de românticas ou adocicadas como a gente está esperando. Nona pergunta, personagem favorito desse primeiro semestre. Gente, eu não costumo favoritar personagens. Tirando a Alice, de Alice no País das Maravilhas, e a Dorothy, de Mágico de Oz, eu não tenho personagens muito favoritos na literatura. Pergunta, um livro que te fez chorar, e essa é uma pergunta que eu também não consigo responder, por quê? Eu não costumo chorar com livros, não tem nenhum livro nos últimos 10 anos que me levaram às lágrimas. Isso é uma questão, um hábito meu, eu não costumo chorar com livros. Mas eu vou indicar 2 livros que eu li, que são livros muito tocantes e que versam sobre temas muito sensíveis e que podem levar algumas pessoas às lágrimas. A Dor, da Marguerite Duras, que é um livro que aborda uma questão tão delicada e difícil para a maior parte das pessoas, que é a relação que a gente tem com a dor, os momentos que levam a gente a sentir uma dor extrema com a qual a gente quase não consegue lidar, são retratados nesse livro de uma maneira muito sensível, às vezes bastante realista, mas que vai nos fazer refletir sobre como lidar com situações muito difíceis, muito complexas e que nos causam uma dor muito profunda. É A Cor Púrpura, da Alice Walker, que também é um livro muito delicado e que é narrado da perspectiva de uma personagem. Shirley, de A Cor Púrpura, que é a protagonista do livro, ou Sally, é uma mulher negra muito jovem que passa por todo tipo de violência
tristeza e situação que nos fariam entrar em completo desespero sem saber como lidar com aquelas circunstâncias. E esse livro retrata a trajetória da Sally ao longo de muitas décadas, realmente sensível. Eu acho que as questões que a Alice Walker aborda aqui são muito difíceis de serem retratadas na literatura e ela faz isso com primazia. Então é um livro que te deixou feliz no primeiro semestre e assim, ler me deixa muito feliz. Então todos esses livros aqui, em algum momento ou em vários, me deixou muito feliz. Mas tiveram 3 livros que foram particularmente especiais por questões diferentes. O primeiro foi o Flush, da Virginia Woolf, que se tornou meu livro favorito da autora. A maneira como ela conta a história desse cachorrinho é tão interessante, envolvente, que eu me peguei lendo páginas e páginas e sendo inundada por essa sensação de felicidade, de alegria, mesmo quando a história retratada não era exatamente feliz. O Bom Gigante Amigo, ou BGA, do Roald Dahl, foi um livro que me deixou muito feliz. Ele mostra uma criança como as crianças normalmente são, a curiosidade, a vontade de desbravar e descobrir o mundo, a maneira como ela enxerga os outros e da maneira mais interessante possível. Ele é um livro por vezes divertido, engraçado, muitas vezes muito profundo, extremamente reflexivo. As ilustrações dessa edição da Editora 34 estão impecáveis de lindas. Assim, eu não tenho nem o que dizer, a tradução tá maravilhosa, a fortuna crítica é incrível. Inclusive eu recomendo essa edição para ler o BGA, porque foi uma experiência literária muito alegre. Eu já havia lido Mensagem outras vezes do Fernando Pessoa, e por que foi muito feliz. Eu li esse livro pouco tempo antes de assistir uma palestra, uma conversa do Richard Zenitz, que é o autor que publicou essa biografia do Pessoa, que é um dos livros que, nossa, mais eu tô querendo ler. Esse livro um pouco antes, inclusive indo pra lá, e vários apontamentos que o Richard Zenitz fez do Fernando Pessoa estavam presentes nessa edição de Mensagem. Várias questões que ele levantou quanto ao autor, quanto à sua obra poética, como a sua maneira de escrita, quanto aos seus heterônimos, foram apontados nesse livro aqui e acabou que tornou a experiência de leitura muito mais interessante e muito feliz. Eu lembro que esse foi um dos dias mais alegres da semana, quando eu escutei assistir um primeiro semestre de um livro. E, gente, eu não tenho nenhuma pra indicar por quê. Quando eu vejo um filme, eu analiso se eu gostei desse filme ou não. Se eu achei um bom filme, um filme interessante, bons diálogos, bom cenário, excelente figurino, que é uma coisa importante, narrativa, história que me toca de alguma maneira, ou que eu acho interessante. Eu não faço a relação de, é uma boa adaptação de um livro, porque normalmente, se eu fizer essa relação, eu não vou gostar da adaptação. Eu acho o livro mais profundo, acho os personagens apresentados de maneira diferente, e o que acontece é que são artes muito diferentes. O cinema é uma coisa, a literatura é outra. Então não dá para representar as histórias da mesma maneira. Então quando eu vejo as adaptações, eu faço a análise se eu gostei ou não do filme, independente de se ele é uma adaptação interessante ou não da obra. Você mais gostou? E, gente, a resenha que vai sair essa semana é a resenha de Cupom Falso, da Lev Tolstói, um dos meus autores favoritos da vida, que tem alguns dos meus livros favoritos da vida. Eu fiz uma resenha super completinha desse livro. E por que eu gostei tanto dela? Eu consegui fazer uma resenha relativamente sucinta, o que é difícil porque eu não estava entre as minhas características, e eu consegui abordar as questões que significativas, importantes e pungentes nessa novela russa e fazer as pessoas se interessarem por essa leitura. E isso é muito importante. A ideia ao trazer resenhas aqui não é só contar sobre os livros ou sobre os lançamentos, é instigar vocês a lerem muito mais. E essa resenha do Cupom Falso, eu acho que ela ficou na medida certa para isso. Que você comprou ou ganhou esse ano não é exatamente o livro, é o catálogo da exposição do Marc Chagall, que eu visitei, que foi uma das melhores exposições do primeiro semestre. E eu sei que ela tá rodando o Brasil nas outras unidades do CBB. Gente, este catálogo é simplesmente maravilhoso. Sim, livros de arte normalmente são os mais bonitos da minha estante, e eu não tinha como não trazer esse livro, porque ele merece essa menção honrosa pela beleza desta obra. E o 15º livro são livros que eu quero ou preciso muito ler agora no segundo semestre.